Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Meus amados irmãos, nesta noite, para não ficar sem comentar alguma coisa sobre a nossa lição desse primeiro trimestre de 2020, nós queremos repassar as lições que estudamos durante esse trimestre, esses 3 meses. Nós temos a primeira lição que nos fala Adão, o primeiro homem. Sabemos que Adão é o primeiro homem que Deus criou. O homem é a coroação criada de Deus, né? Então, Deus criou o primeiro homem. Nós sabemos que foi Deus que criou o primeiro homem. E o textuário diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Então Deus criou o homem para que ele dominasse, para que ele deu autoridade ao homem para que ele dominasse. Na verdade prática, diz assim: o homem não é um mero, né? Mas ele não é um mero detalhe no universo, né? Não é. O ser humano é a obra-prima de Deus. Então sabemos que foi Deus, com a sua infinita bondade, criou o homem com né? Com a sua imagem e a sua semelhança. Então nós vemos aí a criação de Deus quando criou o primeiro homem. A lição 2 fala sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Meus amados irmãos, nós vemos aí que, após Deus ter criado o primeiro homem, Adão, o seu nome, ele achou por bem de Adão não permanecer só. Então nós conhecemos a história que Deus deu um profundo sono a Adão, tirou das suas costelas e levou a ele. Nós vemos a criação de Eva, a primeira mulher. Eu quero dizer com isso que criada por um propósito especial de Deus, maravilhoso. A primeira mulher que foi criada sobre a terra, tirada da costela de Adão. E nós vemos o textuário que nos diz assim: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Já sentimos aí que Adão se sentiu tão feliz e alegre, porque foi tomado dele mesmo, não é? Para que Deus tomou da sua costela e fizesse Eva, sua esposa. Na verdade prática, nos diz assim: na criação divina, a mulher é tão importante quanto ao homem. Então não há diferença, só muda, não é, no sexo, que um é macho e outro é fêmea, mas a importância para Deus são todos iguais. E nós não devemos ter como superior um dos outros, o homem e da mulher, porque para Deus são todos iguais. A terceira lição fala sobre a natureza do ser humano. Sabemos que o ser humano, né, irmãos, a sua natureza é tão, né, imperfeita, mas o ser humano é criativo, né? Ele é criativo, mas por outro lado, deixa a desejar. O textuário nos fala: e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, né? Então, o mesmo Deus de paz que nos santifique em tudo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos imperfeitos, eu li o textuário embaixo, as outras palavras. Se somos imperfeitos, temos que nos santificar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sabemos que somos imperfeitos e por isso precisamos nos cuidar. A quarta lição fala sobre os atributos, né? Atributos do ser humano. Atributo do ser humano. O ser humano é um ser
é espiritual, é um ser espiritual e racional, livre e criativo. Tudo isso o ser humano é, mas precisa ter cuidado. O textuário fala: não sejais como os cavalos, nem como a mula que não tem entendimento, né? Então, nos adverte aqui a palavra do Senhor, para não ser como os animais irracional que não tem entendimento. Nós temos entendimento para entender a palavra do Senhor, para saber o que estamos fazendo, somos ou não somos. O significado de ter o entendimento para não ser como os animais, que são irracional, mas nós somos racional, que possamos raciocinar na palavra e ter o conhecimento. A sexta lição nos fala sobre a sexualidade. A sexualidade, irmão, nós estamos vivendo uma época hoje que precisamos ter cuidado e entender o significado. Que muita gente leva na brincadeira e acha que tudo está certo e às vezes, muitas vezes pecando e achando que tudo está bem. E o textuário nos fala: ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Não é? Então, no princípio, Deus criou macho e fêmea. Mas porque Deus criou macho e fêmea, não é isso que nós vamos, que nem eu falei anterior, desde o mesmo ponto da lição, que às vezes muitos pecam. Acham que Deus criou macho e fêmea e por isso deve levar a vida, mas não é assim, não é? Depois que cresce, que eles estão formados já, digo formado no que quer, então escolhe ser dois em uma só carne, diz a Bíblia. A sétima lição nos fala sobre a queda do homem. Nós sabemos que o homem, ele, lá em Gênesis 3 primeiro, foi quando ele pecou, caiu, e a Bíblia diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esse foi até o homem. Ele não podia ir como o inimigo das nossas almas, mas ele foi como uma serpente ou ia até Adão, e Adão caiu em tentação. Então, né, a queda do homem está aí. E o textuário nos fala, pois que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, não é? Pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por que isso? A parte A do textuário. Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Mas depois que o homem pecou lá no jardim do Éden, Deus deu a sentença ao homem, disse: do pó tu veio e para o pó tu vai retornar. Então, através do pecado, o homem passou a morrer, né? A lição 8 nos fala sobre o início da civilização humana. A civilização humana, nós podemos ver o início da civilização humana, né? Nos fala que no textuário, e conheceu Caim a sua mulher, e a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e ele edificou uma cidade e chamou o nome daquela cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então, quando eu falo sobre a civilização humana, então quando Caim se espalhou pela terra, então ele começou a multiplicar, a crescer e edificou a cidade. E nós vemos aí como foi o início da criação humana, não é? Ou melhor, civilização humana. A lição 9 nos fala o primeiro projeto global, né? Primeiro projeto, porque no textuário fala que nos fala bem claro: por isso chamou o seu nome Babel, porque ali edificou o Senhor
edificou o Senhor edificou não, e ali o Senhor, deixa eu ler de novo. Por isso chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor as línguas de toda a terra, né? De toda a terra. Então ali o Senhor confundiu a língua do povo. Nós sabemos que ali eles queriam fazer uma escada cujo toco tocasse no céu. E ali o Senhor vendo que realmente aquilo não ia dar certo, deixa eu usar essa expressão, então confundiu a língua deles e espalharam por toda a terra. Deus espalhou o ser humano. Podemos ver que quando Deus confundiu as línguas, ali naquele lugar, para que eles não entendessem mais, provavelmente um pedia cimento, levava água. Outro pedia água, levava uma pá, se tinha na época. Pedia um prumo, levava um tijolo, porque então não entendia mais nada. Deus confundiu para que ele se espalhasse pela terra. A 10ª lição fala só o evangelho muda a cultura humana. Irmãos, só o evangelho muda a cultura humana. A cultura do homem sem Deus é uma e o homem com Deus é outra, né? E nós sabemos que só Deus pode fazer isso no ser humano, né? E o texto agora diz porque ele mesmo anunciou de nós qual a entrada que tivemos para convosco e convosco, como dos ídolos vos converteu a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo se expressando, nós temos licença. Essa é a cultura que mudou a vida do Senhor e mudou de nós que somos crentes também. Que essa cultura nossa tenha mudado, não ficar mais naquela cultura de fazer tudo e achar que tudo tá bom, né? Lição 11 fala sobre o homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás, né? Então o homem do pecado, você vai aquele que está pecando e vem pecando, ele pode ser sempre usado por Satanás. Esse é o homem do pecado. Mas que nós não viemos a continuar ou viver no pecado, mas ele ser usado por Satanás, somos usados por Deus, pelo Espírito Santo, não é, irmãos? Isso aqui é melhor. O textuário nos fala, não é? Bem claro, o textuário diz, e então será revelado o iníquido, né? Iníquido, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Então aí será tudo desfeito, em poucas palavras, pelo sopro da boca de Deus. Não tem para um homem fugir. A lição número 12 fala Jesus, o homem perfeito. Irmãos, sabemos que somos imperfeitos, mas Jesus é o homem perfeito. E procuramos fazer as coisas com perfeição para que agrade a Deus, o Espírito Santo, e também aqueles que nos ouvem, aqueles que nos conhecem, aqueles que nos seguem, não é? Seguir, eu digo, o exemplo, que possamos ser perfeitos nesse sentido. Sabemos que somos imperfeitos, mas Jesus é o homem perfeito. O textuário diz, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus cresceu em estatura, em graça, em sabedoria para com os homens. E nós, qual é a sabedoria que nós devemos ter? Será que é ser doutorado? Será que é falar bonito? Não. Em graça para com Deus, reconhecer que nós somos homens e mulheres cheios da graça de Deus, reconhecidos pelos homens. Que nem Jesus foi reconhecido, cresceu em estatura, nós possamos crescer em conhecimento, em sabedoria, em santidade, para que os homens, para que esse mundo tão cruel possa observar um povo na terra separado, crescendo espiritualmente, né? E nós temos a última lição, a lição 13 desse trimestre tão maravilhoso, é dia 20, né, 29
de 2020, que nos fala o novo homem em Cristo Jesus. A lição, ela nos leva para Nicodemos, que era aquele homem que procurou ter um encontro com o Senhor Jesus. Foi à noite para falar com Jesus. Então, por isso que a lição nos fala um novo homem em Cristo Jesus. Então, após ele encontrar com Jesus Cristo, se tornou um novo homem. E nós somos novos porque nos encontramos com Jesus. O textuário, para encerrar, até nos fala bem claro, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do seu Filho, do Filho de Deus, a varão perfeito, a varão perfeito, mediante a varão perfeito, né? Eu perdi aqui por causa do a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, medida, né? Que possamos ser varão perfeito. Essa perfeição aqui é com homens que estão desviados do mal, perfeitos. Aquele irmão, ele é realmente crente, aquele irmão. Então, você chegar à estatura de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para servir o Senhor, para que dê testemunho. Mas que Deus abençoe a sua igreja, que possamos, nessa lição que se encerra dia 29, amanhã, domingo, que possamos ter entendido o que o comentarista quis ensinar para nós e o que a palavra de Deus quis nos ensinar. Mas que Deus abençoe os irmãos, que possamos continuar nessa marcha tão gloriosa. Embora esses tempos ausentem um pouco uns dos outros, mas somos unidos em espírito, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma união, uns com os outros para servir o Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, foi apenas repassando, que eu gosto sempre de repassar lições quando terminamos o trimestre, para que relembramos aquilo que estudamos durante os 3 meses em seguida, e nós lembramos e repassamos e trazemos à nossa memória o que aprendemos. Mas receba o abraço do seu irmão em Cristo Jesus e boa aula em casa ou nos seus irmãos nas igrejas. Mas que Deus abençoe. Breve estaremos todos juntos em um só objetivo, glorificando o nome do Senhor, porque só Ele merece, aleluia, a honra e a glória. Receba o abraço do seu irmão em Cristo Jesus. Mas que Deus dê uma boa noite, um sono reparador e tudo corra-se maravilhosamente. Que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Ele pode vir de uma vez por todas buscar a sua igreja. Eu sempre expresso ou digo que será a coisa mais linda do mundo quando Jesus vir nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Meus amados irmãos, eu creio que nesse momento o Senhor Jesus contempla o nosso objetivo de servir o Senhor. Contempla o nosso coração, mas que Deus assim contempla o coração de cada um de vocês. Fiz esse vídeo não para que me mostrar, porque eu nunca fiz, é o primeiro que faço. Talvez as minhas palavras não sejam bem colocadas, mas que Deus abençoe todos vocês e que possamos, eu sei que tem pessoas leigas igual a mim, que vai entender, talvez aprender alguma coisa, mas que Deus abençoe todos. Não faço isso para me engrandecer nem para me mostrar, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.